A história da rainha Esther é surpreendente e inspiradora. Ela foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia, e sua vida nos traz grandes aprendizados. Esther revela uma espiritualidade fervorosa, marcada por uma verdadeira confissão de caráter. Foi uma mulher de fé, coragem, sabedoria e humildade. Ela se tornou rainha da Pérsia, e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Ela era judia, foi criada por seu primo Mordecai na Pérsia, já que era órfã. Nessa época, a nação de Israel estava sob exílio no reino persa. Esther era muito atraente e bonita e, por isso, se tornou rainha. O nome hebraico de Esther é Hadassah, que significa mirta ou murta, que é uma flor bonita e popular. Quando Hadassah entra para o harém real, ela recebe o nome de Esther, que significa estrela. O livro de Esther foi escrito aproximadamente entre 470 e 486 a.C., e acredita-se que foi escrito por Esdras. A história ocorreu em Susã, uma das 3 capitais do Império Persa, que se estendia da Índia à Etiópia, compreendendo também algumas ilhas do Mediterrâneo. Esther viveu num tempo de grande perigo, pois seu povo, os israelitas, estavam em exílio, após a destruição da cidade de Jerusalém. A rainha nasceu quando o povo judeu já estava sob domínio persa há mais de 120 anos. A história de Esther começa quando o rei persa Assuero, provavelmente o rei Xerxes, deu uma grande festa para exibir suas riquezas e as glórias do seu reino. A rainha Vasti, antecessora de Esther no trono, é convocada para o rei exibir sua formosura. Ela, porém, se recusa a atender ao chamado do rei, de estar em sua presença. Por este motivo, o rei fica furioso e resolve destituir Vasti do seu cargo de rainha. Para substituir a rainha Vasti, o rei cria um concurso de beleza, para que seja escolhida, no reino a jovem mais bela e formosa, para se tornar rainha. As jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do reino persa, foram convocadas para se apresentar ao rei, e, dentre elas estava Esther. Durante o concurso criado pelo rei, as jovens ficavam recebendo, durante 12 meses, tratamentos especiais de beleza e especiarias. Quando chega o harém, Hegai, o responsável pelas mulheres do concurso, se encanta com a beleza de Esther, e dá a ela o melhor lugar na casa, as melhores vestes, e os melhores alimentos. Os 12 meses se passaram, e as jovens foram chamadas à presença do rei. Nesta ocasião, cada uma levava um presente para adornar-se. Entretanto, ao contrário das outras jovens, Esther não escolheu nada, além do que já possuía. Quando ela se apresenta ao rei, sua beleza o impressiona, e ele a ama mais que todas as outras jovens. Imediatamente, Esther é coroada rainha no lugar de Vasti. Entretanto, mesmo após ser coroada rainha, Esther mantém-se obediente ao seu primo Mordecai, e não revela sua identidade judaica, visto que os judeus sofriam uma grande perseguição naquela época. Preocupado com sua prima, que havia sido criada como filha, Mordecai visitava frequentemente o palácio de Susã. Em uma dessas visitas, Mordecai escuta quando 2 oficiais planejam uma conspiração para assassinar o rei. Mordecai conta à rainha Esther, que informa o plano ao rei. Ao descobrir a veracidade dos fatos, o rei manda enforcar os oficiais que conspiravam contra ele. Algum tempo depois, Amã, nobre amalequita, é exaltado e colocado como o primeiro-ministro, sendo o segundo no reino abaixo do rei. E, por isso, naquele tempo foi publicado um decreto do rei, para que todos adorassem Amã. Entretanto, como Mordecai era judeu e servo de Deus, ele se recusa a se curvar diante de Amã. Amã fica muito enfurecido com Mordecai e todo o povo judeu e requer ao rei que os judeus sejam punidos por não adorar. O rei concede o pedido de Amã e publica novo decreto, para que seja destruído o povo judeu. Quando Mordecai toma conhecimento do decreto contra o povo, se entristece bastante, rasga suas vestes e cobre-se de cinzas, costume da época. Esther fica sabendo da tristeza de Mordecai, e se entristece também. Preocupada com seu primo, ela manda que seus servos descubram o motivo da tristeza de Mordecai. Mordecai conta para Esther o plano terrível de Amã, e pede para que ela ajude o povo judeu perante o rei.
Acontece que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado seria condenado à morte, exceto se o rei estendesse seu cetro de ouro. Por isso, Esther fica receosa e teme por sua vida. Porém, seu primo alerta de que ela também era judia, e não seria poupada apenas por estar no palácio. Além disso, ele fala que se não for por Esther, a ajuda para o povo judeu se levantará de outra parte. Com isso, Esther pede a Mordecai que ele e todo o povo judeu ore e jejue por 3 dias, e informa que ela e suas servas fariam o mesmo. Os dias se passam e Esther coloca suas vestes reais para ir à presença do rei. O rei, ao avistá-la, estende seu cetro de ouro e diz: "Pede-me o que quiseres, e até metade do reino eu te darei." Esther, movida pela sabedoria de Deus, requer um banquete ao rei, na presença do primeiro-ministro, Amã. Durante o jantar, o rei indaga Esther sobre qual era o seu pedido. A rainha, porém, requer um novo banquete no dia seguinte. No dia seguinte, ocorre um novo banquete requerido por Esther ao rei. A rainha expõe todo o plano de Amã. O rei fica furioso com o plano de Amã de tirar a vida da rainha, tão amada por ele, e de todo o seu povo e decide enforcá-lo, na própria forca que Amã havia construído para Mordecai. Acontece que, mesmo com a morte de Amã, o povo judeu continua desprotegido, pois o decreto que determinava sua destruição continua em vigência. Além disso, naquela época os decretos reais não poderiam ser revogados. E por isso, Esther intercede pelo povo judeu e convence o rei de publicar novo decreto. Nesse novo decreto, o rei autoriza os judeus a guerrearem e se defenderem. Mordecai envia um novo decreto a todas as províncias do reino. A guerra ocorre, e os judeus vencem, evitando a destruição de seu povo. Até hoje esse episódio é celebrado pelo povo judeu, com uma festa chamada de Purim. A palavra significa sorteio, que era a forma que Amã usaria para determinar o dia do extermínio. Essa história, da rainha Esther, é linda. Quantas lições e aprendizados podem ser tirados de sua vida, que mulher sábia e corajosa ela foi. E como Deus a usou de maneira tão surpreendente e soberana. A história da rainha Esther se mostra de grande relevância e importância para o povo de Deus. Por meio dela vemos a soberania de Deus diante da crise, e como Ele é especialista em reverter situações que parecem impossíveis aos olhos dos homens. Obrigada por assistir. Te espero aqui, para o próximo vídeo. Fiquem com Deus.